Boa noite a todos. São 20 horas. Estamos então iniciando o nosso trabalho desta noite e, como sempre nós fazemos, iniciamos com a prece. Peço que possam ser desligados os celulares ou colocados no modo silencioso para que nós possamos bem aproveitar este momento. Então vamos nos unir em pensamento, em vontade, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, aos nossos queridos amigos da espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, para que nessa noite nós possamos nos iluminar através da reflexão do capítulo do Evangelho, que possamos aprender um pouco mais e levarmos daqui tudo aquilo que viemos buscar por acréscimo de amor de nosso Pai e pela espiritualidade que nos proporciona fluidos benéficos e salutares que nos envolvem em ondas de muito amor, de muita paz e de muito equilíbrio. Que na noite de hoje, Senhor, possamos contar com a presença amorosa desses amigos queridos da espiritualidade que coordenam esse trabalho, que conduzem esta casa e que conduzem a todos nós. Que nós sejamos gratos por tudo quanto temos recebido. Gratos pela oportunidade da vida, gratos por termos podido chegar até aqui e, acima de tudo, de estarmos aqui fazendo essa reflexão e buscando esses benefícios que a doutrina espírita nos oferece. Assim sendo, imensamente gratos por tudo isto e por muito mais, Senhor, nós iniciamos o trabalho dessa noite. Então, na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão em torno do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Muitos chamados e poucos os escolhidos. Neste capítulo, Jesus traz mais uma parábola, que era um método que ele usava largamente para fixar os ensinamentos. Todos nós sabemos que quando contamos uma história, quando temos algo marcante dentro de algum assunto, nós gravamos aquela mensagem, gravamos aquela notícia, gravamos aquele ensinamento, muitas vezes para muitos e muitos anos. Então, esse método que Jesus usou é exatamente com esse objetivo, de fazer com que nós gravássemos esta mensagem e ao longo dos anos nós pudéssemos ir aprendendo, entendendo o que na verdade ele estava nos trazendo. Então, na época, Jesus traz esta parábola do festim de bodas, onde ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que deu uma festa, celebrando as bodas do seu filho, e enviou os seus servos para trazer os convidados para as bodas, mas estes convidados não quiseram vir. Aí os servos voltaram e disseram que eles não quiseram vir. O rei enviou novamente outros servos, dizendo: vão buscar os convidados, digam a eles que tenho o meu jantar preparado, que foram os bois cevados, que está tudo pronto, que eles venham às bodas. Porém, também essa segunda vez que foram chamados os convidados, eles não aceitaram o convite, porque tinham outros afazeres. Então, uns foram para as suas casas de campo, outros foram cuidar dos negócios, e até os servos que foram convidar essas pessoas foram maltratados, foram vilipendiados, E o rei, então, tendo notícia de tudo isto, ficou encolerizado e mandou os exércitos e incendiou cidades. Então, ele disse novamente aos servos
que fossem então às esquinas, às ruas, a todos os lugares, e trouxessem quantos encontrassem pelos caminhos para participar da festa. E vieram muitas pessoas, atenderam os chamados. E os servos, depois que saíram pelas ruas, voltaram e a casa ficou cheia. O rei, entretanto, quando foi na sala do festim de bodas, né, do festim do casamento, encontrou ali uma pessoa e disse: como tu entraste aqui se tu não estás com as vestes nupciais? E a pessoa calou-se, não falou nada. O Senhor, então, o rei, o anfitrião da festa, mandou que jogassem aquela pessoa no exterior e que ele fosse colocado dali para fora. E aí encerra a passagem dizendo que nas trevas exteriores, que ele fosse jogado nas trevas exteriores, porque ali haveria pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Nós temos que nos situar dentro da história, entendendo que Jesus trouxe os seus ensinamentos há 2000 e muitos anos atrás. Num momento em que a compreensão de muitas coisas que parece óbvio e lógico para nós agora era praticamente impossível. Né? A vida cotidiana, o que eles tinham, era só o que eles podiam tocar, conseguiam sentir de alguma maneira, pelo olfato, pelo paladar, né? E vivenciar. Não tinha como abstrair tanto, pensando em outros planetas, pensando em vida espiritual, pensando... Por quê? Porque o momento evolutivo, a condição intelectual dos espíritos encarnados naquele momento era esta. E quem eram aqueles espíritos encarnados naquele momento? Todos nós. Nós estávamos lá. Talvez não todos juntos, no mesmo momento histórico, mas nós estávamos lá. Porque é da lei que nós venhamos aprendendo, evoluindo ao longo. Então, nós estávamos, todos nós lá. E para, então, compreender esta passagem, esta parábola, nós precisamos voltar no tempo, buscar essa situação evolutiva do momento e aí então transportá-la para o nosso momento. O que é o reino dos céus? Né? Nós temos que nos questionar. A doutrina espírita nos leva a essas perguntas. O que é o reino dos céus? O que Jesus quer dizer com cada palavra, com cada frase, com cada parábola? O que tem por baixo disso? Porque agora nós já estamos muito mais evoluídos e temos muito mais condições de compreender isto. Então, o reino dos céus, na verdade, é o universo inteiro, né? É o lugar onde nós estejamos. É um lugar circunscrito, eu vou conquistar esse lugar para ir para lá. Não, ele pode ser aqui, ele pode ser em outro mundo, ele pode ser em outra galáxia, é no universo. Mas então, como é que eu faço para acessar isso? Na verdade, ele já está, porque o reino dos céus, ele vai nascer e vai desenvolver-se dentro de cada um de nós. E Deus nos proporciona, Deus é o rei dessa história, né? É o Criador, é quem nos recebe nesse banquete de forma figurada, porque nós sabemos que Deus não é um ente, né? É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai. Então, Ele é que proporciona a festa e nos convida. Nos convidou e nos convida todos os dias. Nos convidou através dos profetas nesse processo evolutivo, quando trouxe Moisés com os ensinamentos, resgatando o povo hebreu
lá do Egito, que já tinha a ideia de um Deus único. Depois, num segundo momento, preparando esse banquete, ao longo de todo esse período, veio Jesus. Aí então Jesus nos trouxe a comida, o banquete propriamente dito, aquilo que nos alimenta. Mas eram os bois cevados, eram os carneiros, era o vinho, era tudo aquilo que envolve uma festa? Não. Na verdade, esse banquete que nós comemos e nos fartamos é os ensinamentos do Evangelho. É aquilo que está no Evangelho. Tudo, cada letra, cada palavra, cada passagem, cada capítulo é um banquete no ser espiritual que somos, porque é esse roteiro que nos conduz ao reino dos céus. Mas nós não entendemos ainda. E Jesus foi vilipendiado, foi tudo aquilo que a gente sabe da história de Jesus, né? E aí, então, o próprio Cristo nos trouxe uma notícia fantástica. Ele disse que nos enviaria o Consolador. Aquele que iria fazer relembrar todas essas lições e nos abriria um campo mais vasto de entendimento. E então nós temos a doutrina espírita. Podemos pensar assim, mas não é muita arrogância pensar que a doutrina espírita... Não é a doutrina espírita como religião constituída, como nós conhecemos tantas religiões. É a doutrina espírita pelas suas características, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Então ela tem a obrigatoriedade de manter-se atualizada. Se alguma coisa for descoberto que contradiga aquilo que já foi dito em algum momento, e isto for verdade, nós aceitaremos. Então, a doutrina espírita tem essa característica de atualidade, de busca do entendimento, de discussão e busca de entendimento e, acima de tudo, aplicabilidade. Porque a doutrina espírita ela não é para ser exercida dentro da casa espírita. A casa espírita é o meio onde nós nos abastecemos de conhecimento, do exercício de domar as nossas más inclinações, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, né? Mas a doutrina espírita é para o que nós somos e temos que ser lá fora. Modificar aquilo que nós somos e buscar o ideal, que é domar, modificar, transformar as nossas más inclinações. Então, Jesus nos oferece esse novo recordar, né? Com a terceira revelação, que é o Espiritismo. E também fala na parábola do fogo. Como que Deus, se nós entendemos que é Deus este Senhor do banquete, como nós podemos entender que um Deus possa sair incendiando, possa sair destruindo seres e coisas que muitas vezes a gente diz, mas ele não tinha condições de entender. Também aí está uma figura, né? Nós sabemos que o fogo, ele é benéfico, porque é o fogo que purifica. É o fogo que purifica o ouro. O ouro passa por alta temperatura para separar o ouro verdadeiro daquilo que é de impureza no ouro. O fogo é o elemento que purifica a própria água. Quando nós fervemos a água, nós livramos a água de muitos micro-organismos. Então, que fogo é esse que ele está falando para nós?
trazendo para o nosso entendimento, para a nossa realidade, este fogo são os desafios que nós passamos ao longo das nossas existências. Quando nós não cumprimos a lei, quando nós não andamos de acordo com as leis, quando nós não aceitamos o convite ao banquete, nós somos queimados, entre aspas, sublinhado. Que é, passamos pelas provas, pelas dores, pelo sofrimento. E isso é bom? É bom. Porque é daí que nós vamos tirar o aprendizado e a transformação. Mas não aquele sofrimento assim, eu tenho que sofrer, eu nasci para sofrer, para pagar. Nós não temos que pagar nada para ninguém, porque nós não devemos nada para ninguém. Nós devemos para nós mesmos, diante da nossa própria consciência. Porque nós sabemos em semente o que é certo e o que é errado. E através desse exercício das decepções, das dores, das provas que nós passamos, é que nós vamos transformando e aceitando o convite ao banquete. Então, na nossa realidade atual, nós devemos parar ainda e analisar dentro da lição que o mestre nos traz, o que de fato tem em cada uma delas. Nós dizemos assim, esse capítulo é muito difícil de ser entendido. Eu não concordo por quê? Porque diz que o Senhor queimou, porque diz que o Senhor convidou os estropiados para um banquete fino, porque os primeiros não aceitaram, que eram os sábios, aqueles que tinham condições, que tinham entendimento, mas não tinham ainda a condição espiritual de aceitar. Então, quando nós buscamos esse entendimento em torno das lições que o mestre nos traz e que a doutrina espírita vem reforçar e dilatar, trazendo agora o conceito da reencarnação, que é importantíssimo. Então, nós podemos dilatar esse entendimento e dizer assim, ó, todas as minhas encarnações eu estou sendo convidado para o banquete. Eu venho para o banquete. Agora, o quanto eu me satisfaço nessa mesa, que é a minha existência, o quanto eu absorvo disso tudo, o que eu levo de volta? Materialismo? Coisas materiais não é errado. Nós vivemos no mundo material, mas temos que viver como se hoje fosse o último dia. E aí nós temos que perguntar, o que eu vou levar do banquete? O que eu vou levar da festa? O que eu vou levar da festa? É essa pergunta que nós temos, então, que responder através do entendimento da reencarnação. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? E isso são perguntas difíceis de fazer e de buscar a resposta, porque nós precisamos olhar para nós, olhar para os nossos defeitos, para poder responder. Outro conceito que a doutrina nos traz também, nos explica, né? Na verdade não é um conceito, é o estudo de uma lei, que é a evolução. Isso é lei do universo. E a doutrina nos coloca a estudar, a entender, para podermos colocar em prática o nosso processo evolutivo. Então, a evolução nos diz que neste momento eu tenho mais condições de entender estas lições do mestre, trazido de forma alegórica em tempos remotos, e que hoje eu tenho que me debruçar, porque eu já tenho condições de absorver este conhecimento, né? Os espíritos estão aí a nos dizer que nós somos sementes
com potencial de árvore frondosa. Nós fomos criados perfectíveis, ou seja, fadados à perfeição relativa, que nós vamos chegar lá. Quanto tempo? Cada um que vai responder. Cada um de nós é que vai responder, porque a evolução ela é individual. Ninguém faz evolução por ninguém. Nós podemos nos auxiliar. Aqueles que já estão mais à frente, já têm um melhor entendimento, uma melhor compreensão, auxiliar aqueles que vêm atrás, ou que vêm ao nosso lado, mas que ainda não têm a mesma compreensão. Então, a evolução não dá saltos. Ninguém deita num grau evolutivo e levanta em outro. É um processo contínuo, como se nós andássemos em cima de uma mola. Contínuo e para cima. Ninguém evolui, né? Nós estacionamos. Mas nós precisamos saber, porque sabendo fica mais fácil. Então o Senhor das bodas, o rei que preparou o banquete, nos aguarda e vai enviando. Por quê? Porque nós sabemos que Ele nos conhece e sabe em que momento evolutivo cada um de nós está. Então nos aguarda para um banquete muito maior, que é o banquete espiritual. Aonde vai ser? Pode ser aqui na Terra mesmo, pode ser em outro lugar, porque tudo evolui. Nós e o planeta, o universo como um todo também evolui, né? Nós dizemos muito assim, estamos chegando no final dos tempos. Na verdade, não existe final dos tempos. O que existe é a maturação do tempo. Essa maturação do tempo é que vai nos impulsionando para frente. Então a Terra também passa por esse processo de amadurecimento e todos nós podemos fazer o banquete espiritual aqui ou em lugares superiores, porque cada um de nós vai exatamente ter a festa, o convite e participar dessa festa no ambiente que lhe é próprio. E é assim na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, na nossa vida social. Quem vai para um lugar, uma festa com uma música que não lhe agrada aos ouvidos, que não é o seu estilo, como a gente diz, né? Não se sente bem nesse ambiente. E aí o que faz? Vai embora. Mas quando nós gostamos do ambiente, estamos com aquela música que agrada os nossos ouvidos, que faz bem aos nossos sentimentos, nós permanecemos. E assim é a vida espiritual. Cada um de nós, nós atraímos ou somos atraídos para aquele ambiente que nos é próprio, que nos é familiar. E quando ele fala da veste nupcial ainda, que diz que aquele convidado não estava com a veste nupcial, é porque ele não estava exatamente nesta faixa vibratória própria daquele ambiente. Então ele não poderia estar ali. Mas como eu falei no início, Jesus traz uma parábola, uma alegoria cheia de figuras, de exemplos, porque André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo chamado O Templo e o Parlatório, traz uma história, né? Um momento em que esse espírito André Luiz vai nesse ambiente chamado templo, onde tem pessoas orando, pessoas reverenciando as suas crenças, isso no mundo espiritual, ele já está desencarnado. No mundo espiritual, ele então vivenciando as pessoas, os espíritos ali estão vivenciando as suas crenças, cada um com a sua fé no templo. E ele sai na porta
desse templo, logo adiante no pátio, está um monte de espíritos, um grande número de espíritos, solicitando para entrar. Detalhe, a porta do templo está aberta. Aberta para quem quiser entrar. Por que que esses espíritos não entram nesse ambiente? Porque a sua faixa vibratória não permite que eles participem daquele banquete lá dentro. E assim somos nós. Nós temos que nos preparar com as vestes nupciais, trazendo para nós essa condição de melhoramento, de progresso, de evolução, né? O entendimento das lições do Mestre para bem aplicá-las. Então, precisamos ler o Evangelho, fazer as reflexões, buscar os ensinamentos. E nós que estamos aqui já nessa condição espiritual melhor, e convidando a todos que estão em casa também, né? Vamos receber os nossos irmãos do passe, que aplicarão o passe, e nós vamos nos colocar na condição de passe, mantendo a nossa serenidade, mantendo o nosso pensamento o mais elevado que nós pudermos, porque depende muito da nossa postura mental para que nós possamos absorver estes fluidos que nos serão transmitidos. Então, neste momento, com a presença dessa equipe querida dos nossos irmãos encarnados e com essa imensa equipe dos nossos irmãos desencarnados, os nossos amigos, nossos companheiros que nos orientam, que nos intuem, que nós possamos neste momento abrir os nossos corações, a nossa mente, os nossos melhores sentimentos para absorver estas energias, estes fluidos benéficos, medicamentosos, que farão revigorar em nós a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental, nosso equilíbrio espiritual, e que nós possamos levar daqui, Senhor, tudo isto e muito mais, e que possamos também repartir com todos aqueles que estão nos nossos lares, que através do nosso pensamento nós possamos alcançá-los e envolvê-los neste mesmo sentimento de paz e de harmonia em que nos encontramos agora. E que todos juntos, Senhor, unidos no mesmo pensamento do bem, da vontade de melhorar e da certeza de que Tu nos aguarda num grande banquete espiritual, nós agradecemos este momento e que essas energias são transfundidas em nós para dizer muito obrigada por tudo, Senhor, e que possamos nos manter assim, nesse estado de paz e de amor, pelo menos até o nosso próximo encontro. Nossa gratidão ao nosso Mestre que nos trouxe esses ensinamentos e que nós possamos a cada dia mais sabê-los bem aproveitar. Assim sendo, nós agradecemos e encerramos o momento do passe que foi transmitido neste momento.